Atos capítulo 2. Aleluia, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Atos capítulo 2, versículo 42. Glória a Deus. Ó os abençoados pequeninos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Atos 2, 42, quem achou? Amém. Glória a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 46 agora. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Sim, eu amo. Deus é maravilhoso. Eu acredito que todos queremos ser pessoas bem-sucedidas na nossa vida. Que todos queremos ser cristãos bem-sucedidos na nossa fé. E como tal, nós devemos também querer ser uma igreja bem-sucedida. Amém? Quem é que é batizado aqui? Levanta a mão. Aí, ó, quase todo mundo já é aqui. Quem não é, ainda Jesus vai te pegar em seguida aí. Mas vocês são a igreja do Senhor, irmãos. Vocês não são um povo que se reúne no domingo para vir assistir um pregador, que se reúne no domingo para vir participar de uma reunião ou assistir uma reunião. Participar, sim. Vocês são a igreja do Senhor. A igreja, ela se movimenta. A igreja é um organismo vivo. Outro dia, até falando com alguns obreiros, eu ensinava sobre isso. Irmão, você é a igreja. Então a tua rede social é a rede social da igreja. Porque quando as pessoas verem a tua manifestação, por exemplo, em redes sociais, elas vão dizer: olha, isso aqui é da igreja. Olha, esse aqui é crente. Olha, esse aqui é lá da IEPC de Canela. Então nós estamos diante dos olhos de todas as pessoas que olham para a gente como que, claro que erradamente, como pessoas que não podem falhar, como pessoas que têm que fazer tudo certinho. E não é assim, nós somos falhos, nós somos seres humanos. Mas uma coisa é errar, outra coisa é querer viver no erro. E a igreja do Senhor, ela não vive no erro. A igreja do Senhor, ela busca todos os dias se parecer com Cristo. A nossa missão é buscarmos a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos igreja do Deus vivo. Amém? Então cai sobre nós essa maravilhosa responsabilidade de nós fazermos a diferença onde nós estivermos. E eu quero dar continuidade à mensagem da semana passada. Quem é que lembra o que foi pregado semana passada? Alguém lembra? Nem faz tanto tempo assim. Só o João lembra. Nem faz tanto tempo assim, vocês não lembram mais. Isso que eu preguei umas 7 vezes essa semana. Eu me lembro que eu preguei no domingo passado. Sobre nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, perseverarmos na comunhão, perseverarmos no partir do pão. Sim ou não? Lembraram agora? Refresquei a memória de vocês. Então nós vamos dar continuidade e finalizar
essa instrução de Deus para a igreja, essa instrução de Deus para a nossa vida. Sabe por que as pessoas, na maior parte da vida, por que elas se desviam? Por que elas saem da presença de Deus? Porque elas não estão fazendo nada para Deus. E aí sobra tempo para ver os defeitos da igreja, que tem. Sobra tempo para ver os defeitos do irmão que está do teu lado, porque ele tem. Sobra tempo para ficar pensando em coisas que não agregam em nada na tua vida. Já dizia um ditado antigo que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Por quê? Porque o diabo fica dentro da mente de uma pessoa que está ociosa, ele fica maquinando coisas dentro da mente dessa pessoa até que ela caia, até que ela olhe para o lado. Ou seja, tem um irmão aí do teu lado abençoado, uma irmã aí do teu lado que é abençoada, sim ou não? Você acha que essa pessoa tem defeito? Tem um monte. Mas tu não consegue ver os defeitos dela. Por quê? Porque tu está ocupado agora olhando aqui para mim. Tu está ocupado aqui agora ouvindo a palavra de Deus. Só que quando nós saímos da igreja e não ocupamos a nossa mente com as coisas de Deus, vai sobrar tempo para olhar o defeito de todo mundo. Vai sobrar tempo para ver o defeito de todo mundo. E é necessário que nós, como igreja, nós olhemos em direção a Cristo, em direção ao nosso alvo, que é Cristo, como diz a palavra de Deus, e nós sirvamos a Ele de forma ativa. Não fiquemos ociosos. Eu faço parte da igreja. Glória a Deus por isso. Vai ser salvo no dia do arrebatamento. Se morrer hoje, tá em dia aí, não está vivendo na prática do pecado. Se morrer hoje, vai ser salvo. Mas e a recompensa, e o galardão, e aquilo que Deus tem preparado? Nós temos que parar e pensar que Deus te chamou, não para ficar parado, não para ficar ocioso, não para ficar de maneira passiva, olhando as coisas acontecer, porque Deus faz, Deus está fazendo, Deus continua fazendo, Deus continua usando aquele que se dispõe, Deus continua operando no meio da sua igreja. Mas se eu ficar ocioso na obra de Deus, eu não vou conseguir ver o que Deus está fazendo. Eu vou ser como a tamargueira no deserto. Eu preguei quinta-feira, como um arbusto no deserto que não vê quando vê o bem. Ele não serve para nada, ele não vê nada, ele não sente nada. É uma ameba, ele está ali, ele existe. Só isso. Mas a igreja do Senhor, você e eu, meus irmãos, nós somos e devemos ser cheios do Espírito Santo. Está repreendido, capeta. O capeta entrou na caixa de som, está repreendido já. Nós temos que ser ativos, irmãos. Amém? Então eu quero dar continuidade aqui nesse texto. Eu prego para a igreja, irmão. Eu não sou evangelista. Então você tem que aguentar o tranco aí. Quem é que aguenta o tranco aí? Nós temos que perseverar entre tudo que nós já falamos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Nós temos que perseverar na oração. Perseverar na oração, irmãos. Uma igreja que ora. Quantas vezes nós já falamos aqui que saudade, por exemplo, e não que a gente é saudosista, mas é uma forma de falar, né? De quando tinha as irmãzinhas do coque na igreja. Tem um monte de irmã do coque aí, amém? Só falta fazer o coque e orar mais um pouco. Que vai entregar a revelação, que vai entregar a profecia, que vai ser usado nas mãos de Deus, que vai ser cheio dos dons do Espírito Santo. Todo mundo tem algo a compartilhar, irmão. Não te acovarda quando eu te convidar para pregar, porque tu tem algo de Deus para compartilhar. Não te acovarda quando te chamar para orar, para contar um testemunho, para dirigir um culto, porque tem algo de Deus aí na tua vida que pode abençoar a vida de outros irmãos. Amém? Você tem potencial, pastor, mas eu não tenho a capacidade. Deus vai te capacitar, desde que você busque essa capacitação, busque em oração, busque na leitura da palavra. Mas Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus. A igreja tem que avançar, a igreja tem que se mover, a igreja tem que seguir, o pastor estando aqui ou não. O culto tem que acontecer, o pastor estando aqui ou não. O evangelismo tem que acontecer, o pastor fazendo live ou não. Que hoje em dia é tudo pela internet, né? Mas tem que também evangelizar no pessoal, conversando. Nós temos ali folderzinhos ou folhetos mais antigos. Nós temos ali, você pode levar e distribuir para as pessoas, falar do amor de Jesus para as pessoas e dizer: olha aqui, essa aqui é a minha igreja, ó, aqui estão os dias de culto. Pode fazer isso também.
Mas hoje em dia o pessoal dorme e acorda com o celular na mão, então é uma forma também de evangelizar. Por isso nós estamos transmitindo o nosso culto e procurando cada vez mais ter qualidade na transmissão. Que o público de hoje em dia, irmão, eu já digo para vocês assim, ó, eu sou velho para umas coisas, para isso aí não. O público de hoje em dia, se passa um vídeo numa qualidade ruim, já nem olha. Eu já nem olho. Pode ser o apóstolo Paulo pregando. Passou um vídeo ali com a qualidade toda ruim, eu já nem olho já. Cadê os jovens que se identificam comigo aí? Porque essa geração é assim, né, Pedro? Né, Renata? Não é assim? Então é assim que funciona. Então a gente está procurando cada vez melhorar mais. O som a gente já deu uma melhorada. A pregação não tem que fazer, porque aí não... né? Só tem que levantar mais gente para pregar daí, amém? Glória a Deus. Então a gente está sempre tentando evangelizar, fazer algo para quê? Para que as pessoas venham para a igreja, venham para a casa de Deus. Mas essa coisa é bom, né? Mas esse item aqui, esse ponto de perseverar nas orações é importante, irmãos. Porque você está aqui porque Jesus morreu na cruz por você. Você está aqui pela fé. Você está aqui servindo um Deus que você nunca viu. Você está aqui esperando por um céu que você nunca viu. Esperando por uma cidade santa que você nunca enxergou. Ou seja, você vive por fé. É algo espiritual. E se é algo espiritual, tem que ser tratado dessa maneira. Nós podemos estar num clube, nós podemos estar numa escola, nós podemos estar ouvindo uma palestra em qualquer lugar, mas a palavra de Deus é uma só. A igreja do Senhor é a igreja do Senhor. Então é algo espiritual. Você acha, aqui ó, eu estou vendo aqui na minha frente aqui, fora quase a metade da igreja que não está aqui hoje. Pessoas muito abençoadas por Deus. Vocês são pessoas muito abençoadas por Deus. A misericórdia de Deus, a graça de Deus é tão maravilhosa que nos alcança mesmo que a gente não a mereça. Mas nós não podemos ser crente domingueiro, irmão. A maioria das igrejas tem crente domingueiro. Só vem no culto domingo. Tem uns que só vem na Santa Ceia ainda. Nós temos que orar mais juntos. Nós temos que estar mais juntos. Nós temos que buscar mais a presença de Deus em comunhão uns com os outros. Aleluia, eu sei que nos tempos modernos, eu sei que na atualidade é difícil estar todos os dias na igreja, mas muito mais difícil era quando você estava no mundo entregue nas mãos do diabo. Muito mais difícil é quando nós estávamos no mundo afundado no pecado. E a gente dava o nosso jeito, a gente fazia o nosso corre, como diz o outro, a gente ia onde tinha que ir, onde não tinha também. Mas nós precisamos estar mais na casa do Senhor. Nós precisamos nos reunir mais para orar. Nós precisamos nos reunir mais. Olha, eu fiz uma coisa agora, eu combinei com a pastora. A gente vai ficando meio relapso com algumas coisas, que a gente começou a visitar vocês agora. Sempre visitamos, quem pede visita, quem precisa de visita. E aí a gente ia ficando muito amigo e tal, muito chegado, a gente só ia lá e jantava. Ia lá e jantava e conversava e atendia. Se tive que conversar alguma coisa, conversava. Agora disse para ela, não, toda visita é culto agora. Quem quiser me receber em casa vai ter que aguentar, nem que seja 10 minutos de pregação, nem que seja 5 minutos de palavra, nem que seja os 2 louvor com essa voz desafinada que a pastora tem, não eu. Vai ter que aguentar agora. Porque nós temos que orar mais. Nós temos que cultuar mais o Senhor. Para deixar de ser domingueiro. Então tem que perseverar na oração. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. No versículo 42, a Bíblia diz que os cristãos primitivos, eles perseveravam na oração. Vamos ler o 42 aí? Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Em Atos 2:46, que nós lemos ali, olha só. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Perseveravam unânimes, ou seja, todos eles. Todos eles. E é claro e evidente, irmãos, que quanto mais você ora, mais você é abençoado. Quanto mais você lê a Bíblia, mais conhecimento você tem, consequentemente, mais você é abençoado. Quanto mais nós vamos na igreja, mais nós vivemos em um ambiente espiritual, mais nós estamos em um ambiente de milagre, mais nós somos abençoados. Jesus já te salvou, irmão.
Jesus já fez o principal por você. Você aceitou Jesus, está salvo. Mas que você não quer esfriar na fé, se você não quer desviar, se você não quer ficar gelado, você não quer morno, que o morno Deus está a ponto de vomitar, a Bíblia diz. Você tem que perseverar em oração, e não se trata apenas de constância, de oração, na oração, de firmeza, só na igreja, mas na nossa vida cotidiana. É simples, é simples. É claro que às vezes a gente quer orar bastante, às vezes a gente quer orar bonito, mas é simples, irmãos. É uma oração, às vezes, na hora que você está precisando. Ontem eu sentei, me lembro que hora foi, eu sentei diante da minha Bíblia, diante da minha mesa, e eu fiz uma oração de 30 segundos, e nos próximos 30 minutos ou menos, Deus me deu 3 sinais daquilo que eu tinha pedido para Ele. Eu não estou dizendo que tem que orar só 30 segundos, mas era o que eu tinha naquela hora, e foi o que eu fiz naquele momento, e Deus respondeu a minha oração com 3 sinais seguidos daquilo que eu tinha pedido para Ele. Outro irmão estava falando comigo esses dias, ele está sofrendo, deu uma crise de ansiedade, e ele disse: pastor, mas aí eu fui orar, e eu fiz a minha oração do meu jeito simples ali, meu coração se acalmou, o peito parou de doer, e a crise de ansiedade passou. Eu digo: irmão, sabe por que isso aconteceu? Porque tu fez o que está na Bíblia, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresente os seus pedidos a Deus em oração, com súplicas e ação de graças. Fez o que está na Bíblia, funcionou na tua vida. Amém? Então nós precisamos perseverar na oração. Como é que você quer expulsar um demônio? Como é que você quer curar um enfermo? Como é que você quer pregar o evangelho com autoridade, se não tiver uma vida com Deus, se não tiver comunhão com Deus? Porque Deus quer usar vocês para isso. Deus quer usar pessoas aqui para isso, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para alcançar os perdidos. Amém? Você tem um grande potencial, irmão. Deixa Deus entrar na tua vida, 100% dela, como o irmão falou aqui, ó. Nós temos que entregar 100% da nossa vida para o Senhor, e Ele vai usar a minha vida, Ele vai usar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Perseverar na oração e perseverar na adoração ao Senhor. 2:47 de Atos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Parteado o versículo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias eles estavam no templo orando, e eles estavam adorando a Deus ali. Estavam sim cantando louvores a Deus. E eu costumo falar, ensinar que uma vida de adoração não se resume a cantar louvores, mas faz parte de estar cantando, de estar adorando, de estar glorificando o Senhor. O momento do culto, de você ficar calado, é agora, de ouvir a palavra, de prestar atenção, e pode dar uns glória também no meio, se tiver bom, né? Mas o momento do louvor é para você adorar a Deus, para você glorificar o nome de Jesus, para você dizer para Ele que Ele é santo, que Ele é bondoso, que Ele é maravilhoso. Deus sabe de tudo isso, mas Ele quer ouvir da sua boca. Eu sei que eu sou maravilhoso, mas quando a pastora fala isso para mim, eu fico mais alegre ainda. Nem acharam graça agora. Mas é ou não é os casais que estão aí? Quando você recebe um elogio, quando você recebe um carinho, não é? Mesmo que a pessoa fale alguma coisa que tu saiba já, mas tu tem que ouvir ela falar, faz bem, ou não? Ou sou só eu romântico que existe aqui nessa igreja? Imagina você adorando a Deus, imagina Deus diante de ti, e você assim. Aí entra louvor, sai louvor, passa a hora, entra oferta, vem a palavra, de todo tempo assim, parece um calango, com o pescoço assim. Deus quer que você o glorifique, irmão. Deus quer que você o adore. Eles adoravam a Deus em todo o tempo. É ruim quando a gente se acostuma demais com as coisas, parece que não tem importância, parece que não tem valor. Esses irmãos aqui, eles estavam tão empolgados, eles estavam tão alegres com a presença de Deus, com aquilo que Deus havia feito na vida deles, que eles não conseguiam parar de louvar. No capítulo 13 de Atos, você vai encontrar, por exemplo, um aleijado que estava na porta do templo, e Pedro e João levantam ele dali, curam ele pelo poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que aquele aleijado entra no templo, então, saltando, pulando, dançando de alegria.
A gente se acostuma tanto com o lugar, se acostuma tanto com a pregação, se acostuma tanto com a cadeira, com o trajeto até aqui, se acostuma tanto com tanta coisa e não valoriza aquilo que realmente importa, que é a presença de Deus na nossa vida. Irmão, fico zangado, fico bravo quando eu venho num culto e eu volto para casa e eu não senti a presença de Deus e eu não fui tocado pelo Espírito Santo. Eu não venho no culto para isso, eu venho no culto para ser cheio da glória de Deus, eu venho no culto para sair daqui cheio da presença de Deus. Se tiver um diabo do lado da rua, ele que vai atravessar para o outro lado, não eu. Mas às vezes a gente vem no culto e não sente nada, e não busca, e não louva, e não adora, e sai da mesma forma que chegou, ou até pior, porque aí fica pensando, eu perdi meu tempo aqui. Aí vem um endemoniado na rua, tu atravessa a rua para não passar perto, fica com medo, falta unção, falta poder, falta autoridade, pelo simples fato de que não se entregou para Jesus na hora do louvor, de que não se entregou para Jesus na hora da adoração. Nós precisamos perseverar na adoração a Deus, aleluia, perseverar. Quando você for orar na tua casa, irmão, canta louvores para Deus, canta louvores para Jesus, amém? Pode ser um refrãozinho só, 50 mil vezes, pode ser uma música antiga, pode ser uma música nova, pode ser uma música que fale de Jesus, que declare o seu amor por Jesus. Eu era da sofrência, irmãos. Quem é que era da sofrência? Deixa eu ver a cara de vocês. Tem uns aqui, ó. O Maico tem cara de que era da sofrência. Tô vendo uns aqui pelo meio também, né? Não sei nem quem é os da sofrência hoje em dia. Na minha época era o Bruno Marrone. Era da sofrência, irmão. E cantava, né, amor? Nós botávamos o DVD do Bruno Marrone. Eles nem sabem o que é DVD, né? E cantava dentro de casa, fazendo a faxina lá, cantando. E abria o peito e cantava. Aí quando é para Jesus, irmão, a gente fica caladinho às vezes, fica com vergonha. Não, canta para Jesus, exalta o nome dele. A Bíblia fala em Deus colocar um novo cântico na tua boca, um hino de adoração a Deus. Por que Deus vai colocar um novo cântico na nossa boca se Ele não quer nos ouvir? É claro que Ele quer nos ouvir, é claro que Ele quer que nós o louvemos, amém? E os irmãos, eles perseveravam todos os dias no louvor, na oração, na adoração a Deus. E todos os dias, olha só, havia salvação de almas. Havia salvação de almas naquele lugar. Qual é o nosso objetivo como igreja? Qual é o nosso propósito como igreja? É salvar os perdidos. Eu volto lá no início da mensagem, quando eu falei que um crente que fica ocioso, que não ganha ninguém para Jesus, que não vai atrás de nenhum perdido, ele fica olhando os defeitos de tudo e de todos, ele não produz nada, e ele vai se esfriando na fé. Então nós precisamos agora que salvos, amém, glória a Deus, agora que salvos, nós precisamos ter o interesse de salvar a outros, de abençoar a outros com essa palavra maravilhosa de Jesus. Olha o Salmo 122, o que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem crente que tem que obrigar a vir na igreja. Eu já estou cansado, eu sei que eu só tenho 40 e poucos, mas eu já estou cansado já, de toda hora convidar para o culto. Mas eu até me esqueço de mandar mensagem convidando para o culto. Dá preguiça às vezes, sabe aquela preguiça? Não é preguiça de preguiça, é a pessoa sabe que tem culto, ela sabe que precisa no culto, ela tinha uma vida ferrada, ela tinha uma vida destruída, aí ela veio numa reunião, ela aceitou Jesus, Jesus mudou a vida dela, Jesus transformou, tirou das trevas, botou na luz, tirou da sujeira e fez assentar entre os príncipes, como diz a palavra. E eu tenho que estar implorando para ir na igreja? Não, irmão, você já está na idade espiritual já, de que você tem que atrair as pessoas para a igreja, de que você tem que convidar as pessoas para a igreja. Você tem que convidar as pessoas. Essa é a sua igreja, essa é a igreja onde Deus te chamou, essa é a igreja onde Jesus te salvou. Então tenha vontade, tenha prazer de convidar as pessoas para estar contigo nesse lugar, amém? Ah, pastor, mas a igreja não é perfeita. Não existe a igreja perfeita, irmãos. A melhor igreja é a sua igreja, a melhor igreja é a minha igreja. 110% das pessoas que trocam de igreja porque tinha defeito se arrependeram. Por quê? Porque a igreja para onde elas foram tinha mais defeito do que a delas. Sabe por que acontece isso, irmãos? Pela ociosidade. Porque eu não quero ganhar ninguém para Jesus. Eu não quero compromisso com nada, não quero compromisso com ninguém. Não tem gente que Deus coloca do teu lado que está precisando de uma palavra.
está precisando ouvir assim: Jesus te ama. Vamos servir a Jesus, vamos para a igreja. A pessoa cheia de preconceitos contra a igreja, cheia de preconceito contra os pastores, cheia de preconceito contra os crentes. E você diz: não, isso não é verdade, vem lá na minha igreja, eu sou essa igreja, olha para mim. Ou te falta coragem para isso? Porque se Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, você pode dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Ou você não tem autoridade para isso? E aí o problema não está comigo, e aí o problema não está com Jesus. Você vai dizer: eu não sou perfeito, eu erro, eu sou cheio de defeito, mas eu estou buscando a Jesus todos os dias para que eu melhore. Eu estou buscando a Jesus todos os dias para que a minha vida seja transformada. Persevere, irmãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A palavra diz, Salmo 29, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A beleza de Jesus está em sua santidade. Jesus, quando andou aqui nessa terra, a Bíblia diz que ele era feio. Como assim, pastor? Jesus era feio? Sim, a Bíblia diz que nele não havia parecer nem formosura. Ele não era alguém que chamava atenção pela sua beleza. Sabe o que chamava? Jesus, sabe o que chamava atenção na vida de Jesus? A sua santidade. Ele não tinha nada para oferecer em questão de beleza. Ele não tinha nada que esse mundo tem para oferecer para atrair as pessoas. O que atraía as pessoas era a santidade de Jesus. Quem sabe você veio aqui para ouvir só isso essa noite. Eu acho que eu vim aqui para ouvir só isso essa noite. Que o que vai atrair as pessoas para perto de mim, para perto de você, é a vida santa que nós levamos. As pessoas já estão cheias já de crente que parece mais mundano do que crente. De pastores, inclusive de lideranças, que parecem mais mundanos e ímpios do que cristãos verdadeiros. As pessoas sabem quem é de verdade. Amém? Vou repetir. As pessoas sabem quem é de verdade. Já foi aquele tempo, a não ser se a pessoa ela seja muito lesada mesmo, que eu falo para esse irmão aqui dela, e ele acredita no que eu falei. Eu falo mal dela e ele acredita no que eu falei. Já foi esse tempo. Hoje em dia as pessoas sabem quem é de verdade. Hoje em dia ninguém engana mais ninguém. E se as pessoas chegarem perto de ti, elas vão saber que tu tem uma vida santa, irmão. Elas vão saber que tu não é a pessoa que mais ora, tu não é a pessoa que mais prega, tu não é a pessoa que mais faz tudo bonito para Jesus. Não. Tu é de verdade, tu é normal. Mas tu procura viver em santidade todos os dias, se afastando do pecado, fugindo da aparência do mal. E eles vão saber quem é de verdade, e eles vão te seguir. Que é isso, pastor? Heresia? Não é heresia. Como que eles vão seguir o Jesus que tu segues se tu não se parece com Jesus? Antes de você querer ganhar alguém para Jesus, ganha a confiança dele para você, e ele vai fazer tudo o que você disser. Pode ter certeza disso. Ganha a confiança de uma pessoa. Você que é santo, você que é temente a Deus, porque os ímpios fazem isso para enganar as pessoas. Mas você que é temente a Deus, ganha a confiança de um amigo, a confiança de um colega de trabalho, a confiança de um vizinho. E quando você tiver a confiança dessa pessoa, você fala de Jesus para ela, você fala do amor de Deus para ela. Amém, irmãos? Glória a Deus. E por último aqui, para não me estender muito, perseverança na oração, na adoração a Deus. E por último, perseverança na evangelização das pessoas. Na evangelização das pessoas. Eles perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Deixa eu dizer para você uma coisa bem prática assim, ó. Você sabia que tem gente, não sei se tem aqui, mas teve gente que já está aqui na igreja, já congregando conosco, só porque passou na frente e viu que estava acontecendo no culto, parou para escutar, parou para conversar. Se o porteiro é bom, ele vai lá e puxa um assunto, e ele conversa com a pessoa. Está precisando de oração, quer falar com o pastor depois do culto, entra, assiste o culto, já vai terminar, fica só um pouquinho ali dentro,
Por que a pessoa entrou? Porque ela passou e estava acontecendo um culto. Isso acontece na terça, isso acontece no sábado, ontem aconteceu, isso acontece na quinta, isso acontece no domingo. Pelo simples fato de a igreja estar aqui reunida adorando a Deus, isso atrai olhares e atenção de pessoas que passam ali. Agora você imagina a igreja primitiva, aquilo era uma novidade, porque o templo era um lugar onde só se reuniam os religiosos, o templo era um lugar onde só se reuniam os fariseus, se reuniam as pessoas da alta sociedade, o templo era um lugar que não era frequentado pelo povão. Mas a partir do momento que a igreja começa a dar os seus passos aqui, perseverando na doutrina, perseverando na oração, perseverando na adoração a Deus, o povo todo, além de cultos em suas casas, ele vai e se reúne no templo. Eu fico imaginando o susto que aquele pessoal levou, e a pobraiada agora entrou tudo aqui na igreja, porque ele estava acostumado, era a alta sociedade, eram os religiosos. E agora não, agora o povo começou a ir no templo. Por que o povo começou a ir no templo? Porque eles viram que algo de Deus estava acontecendo naquele lugar. Imagina isso todos os dias, porque a Bíblia diz que todos os dias eles se reuniam ali no templo, estavam ali orando, adorando e louvando o Senhor. Dia após dia acrescentava o Senhor mais almas, mais pessoas para serem salvas. Amém? Tão importante, tem um ditado antigo que a gente usa, né? Que gente chama gente. Então quando você está no culto, você já está fazendo uma parte para ajudar. Quando você vem na igreja, você já está fazendo uma parte para ajudar na evangelização. Claro que isso é muito pouco, mas já é algo que você está fazendo, amém? Você acha que passou lá, tem umas pessoas de pé lá fora agora, uns irmãos lá, porque faltou lugar aqui. Você acha que isso não chama a atenção das pessoas que passam ali fora? No mínimo essa igreja é bem mais ou menos, né? Porque tem uma galera lá, eles vão querer saber. Então às vezes você pode dar uma olhadinha para a rua, passou alguém, passou um bêbado lá. Eu sou campeão de abraçar bêbado, ficar fedendo a cachaça depois. Quem mais gosta de abraçar um bêbado aí? Olha, tem uns 2 ou 3 aí, vocês são evangelistas então já, viu? Que as pessoas querem ser abraçadas, irmãos. As pessoas querem ser amadas, as pessoas querem atenção. Então tudo isso faz com que nós ganhemos mais almas para Jesus. E todos os dias ir acrescentando aqueles que haviam de se salvar, como diz aqui a palavra de Deus. Muitos dos que ouviram creram na palavra de Deus, como vocês creram, como eu criei. E aí eu fico pensando o que falou, não sei se foi T.L. Osborne que falou. Ele disse assim: por quê? Que eu prego o evangelho 100 vezes para as mesmas pessoas, se eu posso pregar uma vez só para 100 pessoas diferentes. Eu estou aqui pregando, irmão. Se não estou na casa de alguém, estou na igreja, estou na live, estou em algum lugar, 7 dias por semana. Multiplica isso por 50, 60, 70 que tem aqui, o total de membros da igreja. Quantas almas nós podíamos ganhar para Jesus? Poderíamos ganhar para Jesus. Então se desperte. Vamos ficar de pé. Como diz a palavra, levanta, ó tu que dorme. Fique de pé. Aleluia. Eles perseveravam em evangelizar, em ganhar almas para o Senhor. Cada dia a população cresce, irmãos. Cada dia existem pessoas sendo mais evangelizadas, sim, mas cada dia existem mais pessoas que nunca foram evangelizadas também. Eu já tive experiências de trabalhar com uma pessoa durante meses e nunca ter pregado o evangelho para ela. E aí depois outra pessoa pregar e ganhar ela para Jesus. Nossa, como eu me senti mal. Me senti feliz, claro, por a salvação dela, mas me senti mal por não ter feito a minha parte. Quantas vezes, irmão, na caixa do supermercado, em algum lugar, Deus disse assim: ora por ela, pergunta como é que ele está. E eu fui tímido, fiquei envergonhado. Sabe o que se chama isso? Orgulho. É um orgulho disfarçado, sabe por quê? E se eu falo e ela me xinga? E se eu falo e ele ri de mim? E se eu falo e sou mal compreendido? Aí eu vou passar vergonha. Viu que é orgulho? Tu nunca quer passar vergonha. Tu nunca quer ser intimidado. Então a gente tem que vencer esse orgulho, se a gente quer ganhar alguém para Jesus.
E eu creio que aqui nessa igreja tem muitas pessoas que querem ganhar almas para Jesus. Às vezes tu não sabe como. Tem situações que nem eu sei como. Mas nós dependemos do Senhor, irmãos. Dependa de Deus, peça para Ele entendimento daquilo que você tem que fazer, da forma que você tem que fazer. E você vai ser uma igreja que dá fruto, uma igreja bem-sucedida. Não é questão da nossa placa, do nosso nome, do nosso CNPJ ser bem-sucedido. É você como igreja do Senhor ser bem-sucedido em todos os teus feitos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Como agora, por exemplo, o que a gente está acostumado a fazer? Vamos cantar o louvor e vamos receber a oração do pastor. Não, você vai orar, você vai louvar a Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem, Senhor. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes.